Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa, bem-vindos. Tem alguém novo? Vocês passam alguém nova? Então, tá. Eu vou passar uns recadinhos e falar mais ou menos como funciona, para daí a gente dar início, tá bom? Então, primeira coisa, celulares, a gente pede para desligar o telefone, celular, que agora é um momento de cuidar da senhora, de cuidar da gente. Mensagens de celulares só atrapalham, então a gente pede para desligar, colocar no modo silencioso, né, para que a gente possa receber o tratamento da melhor forma possível. Horário de chegada na casa por volta de 10 para as 8, 15 para as 8, que é o tempo de chegar, descansar um pouquinho, para tomar um passezinho de limpeza, entrar na casa e se ajeitar para a gente dar início no trabalho, né? Nós temos um atendimento fraterno, que é uma conversa, né, toda semana. Se vocês quiserem, pode marcar com o pessoal lá da frente. Esse atendimento fraterno é para a senhora conversar com uma pessoa daqui da casa, explicar o motivo que a senhora veio buscar a casa, o que a senhora conhece, tirar algumas dúvidas, para que a gente possa entender o tratamento e a senhora também possa ser encaminhada para o tratamento que a senhora precisa fazer. Isso acontece a cada 8 semanas, mas é sempre agendado lá na frente. O pessoal que já vem sempre já está mais acostumado. Pedimos para que quem tem vícios de álcool, drogas, fumos, e aí a gente inclui alimentação. A Rita pôs uma armadilha aqui para mim, que eu não consigo ficar parada, né? E para que evite, né, pelo menos 2 horas antes, evitar bebida, cigarro, se pode fazer uma refeição no dia de hoje, que nem na hora do almoço, não sei, na churrascaria, né? Aplicar para na churrascaria na hora do almoço. E nem na hora de vir também, antes do jantar, comer uma comida pesada. Então a gente senta aqui com o estômago pesado e aí a gente não consegue receber o nosso tratamento da melhor forma, né? A palestra, ela faz parte do tratamento, é através da palestra que a gente tem conhecimento da doutrina, que a gente fala do Evangelho de Jesus, aprende a fazer a nossa reforma íntima. Então, o tratamento se inicia com a palestra. Na verdade, a partir do momento que vocês passam pelo portão, vocês já estão sendo tratados pelos mentores da casa. Mas a palestra é importante, tanto quanto o passe que é dado dentro da sala. Nós vivemos de doações, então roupas, sapatos, coisas que vocês não usam, podem trazer, que a gente vende no bazar, que tem, né, ali na frente, e é através disso que a gente arrecada o dinheiro para pagar as continhas da casa. Temos uma caixinha de vibrações lá na frente, uma caixa de madeira. Quem tiver gente como está doente, está com algum problema, até mesmo alguém que já desencarnou, já deixou esse plano, aqui a gente pode pôr o nome na caixinha para que receba as orações e as vibrações, né, dos trabalhos que a gente faz, e a gente vibra por todos que estão naquela caixinha. Temos cursos na casa, gratuitos, quem tiver interesse, pode deixar o nominho, que quando inicia o curso a gente entra em contato. Pedimos para que permaneçam em silêncio. Temos um folhetim que explica sobre o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é extremamente importante, todo mundo faz, né? Todo mundo que já vem na casa faz, né? A senhora também faz Evangelho no Lar? Eu não frequento muito. A senhora frequenta uma outra casa, então a senhora já tem conhecimento, Sim. né? Tá ótimo. E aí, quem tiver dúvida, pode conversar com a gente. Temos as lives são transmitidas ao vivo e ficam gravadas depois nos dias das palestras de terças, quintas, que é nesse horário de 8 horas, no domingo das 10h30. Das 10h30. Tem 2 horários no domingo, mas a live é às 10h30. E é só, por hoje. Então, a hora que a gente terminar a palestra, daí a gente finaliza com o pessoal da live, depois a gente chama para o atendimento do passe lá dentro. Então, agora vamos agradecendo Deus, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos aqui nesta casa hoje, pedindo que nos abençoe, que nos fortaleça, que possamos aproveitar tanto o que nos será dito na palestra pela nossa irmã Rita, quanto pelo tratamento que vamos receber após a palestra, e que possamos todos sair daqui melhor do que aqui chegamos e sermos tratados com amor e carinho pelos mentores desta casa. Que assim seja, graças a Deus. E agora, Rita?
O palco é seu. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da live. Deixe sua aguinha aí separado para que possam colocar os remédios necessários para o tratamento de hoje. O tema da nossa palestra é 154, na trilha da fé. Como sempre, nós trabalhamos o livro, né? E o livro é Palavras da Vida Eterna. Esse aqui nós ainda não terminamos. 154, então, na trilha da fé. E sempre tem um trechinho falando da Bíblia, né? E o trechinho, ele fala sobre a segunda epístola de Pedro. E fala sobre o serviço de Pedro a Jesus. E comenta o seguinte: Pedro servindo a Jesus, como? Como começou? Por que Jesus chamou Pedro? Pedro era uma pessoa simples, como todos os pescadores da época. E por que Jesus escolheu? Jesus, ele conhecia as pessoas no seu íntimo. Então ele sabia o que ia dentro de cada pessoa. E ele escolheu os seus apóstolos de uma maneira muito íntima. Ele não escolhia pela riqueza, não escolhia pela beleza, não escolhia pela roupa. Ele sabia o que ia dentro de cada um. E ele também não escolhia a pessoa perfeita, porque não existe pessoa perfeita. Ele sabia que todos aqueles tinham defeitos. Mas sabia que dentro daqueles defeitos, eles poderiam ser lapidados e poderiam ser pessoas melhores. Então Jesus foi escolhendo cada um. E Pedro foi um deles. Dentro daqueles pescadores, Pedro, uma pessoa simples, enérgico, impetuoso, mas também verdadeiro. E Jesus o escolheu. Líder. E Jesus o escolheu. Tendo todos os seus defeitos. E Jesus o chamou. Pedro, quero dizer, além de pescador de peixes, pescador de homens. Como assim pescador de homens? Nós vamos trabalhar agora o Evangelho. Nós vamos divulgar. Nós vamos pescar pessoas. Nós vamos transmitir o Evangelho. Nós vamos começar a divulgar a boa nova, a palavra, divulgar a caridade, seguir adiante. Mas como eu, uma pessoa simples, com tantos defeitos, com tantos erros, que não sei tanta coisa, e Jesus, com toda a sua bondade, com todo o seu carinho, sabia de tudo isso. Sabia que Pedro, irmão de André, filho de Jonas, uma pessoa simples, pobre, mas com muito a oferecer, como qualquer um de nós. Se Jesus fosse olhar hoje, ele ia encontrar dentro de cada um o seu lado bom e o nosso lado ruim também. E dentro de cada um de nós, as oportunidades para nós melhorarmos. Ele sabe que dentro do nosso íntimo existe amor escondidinho. Existe a verdade, existe a luz nos nossos olhos, existe as oportunidades. Assim como cada um aqui. E foi isso que Jesus encontrou nos apóstolos. Os defeitos e os erros. Mas ele escolheu cada um, sabendo que todos estavam ali para aprender, para segui-lo, para divulgar a boa nova, para mostrar que todos estavam para aprender, mas também para testemunhar a fé, para também mostrar que eram cristãos, mas também para mostrar que eram retos, que eram fortes, que eram seguros, que iriam passar por um monte de tempestades, mas que acima de tudo eram fortes. E de onde veio o nome Pedro?
se ele era Simão, ficou Simão Pedro. Ele foi chamado de Cefas, que era pedra, e Pedro, que era pedra também, porque pedra significa seguro, significa forte, resistente, e ficou Simão Pedro, e depois ficou Pedro. Então tudo isso significa forte, resistente, seguro, e isso ficou para a gente também. Então, Simão Pedro ficou conhecido como Pedro, que é o que a gente tem hoje. E Pedro ficou para o nosso íntimo como seguro, como forte, como resistente. E também como a base da igreja primitiva, a primeira. E lembrando dos apóstolos, todos eles tiveram essa origem, esse conhecimento de Jesus, de divulgar, de lembrar todos os ensinamentos, o amor, a caridade, o perdão, de transmitir. E cada um de nós hoje temos o ensinamento de sermos um pouquinho de Pedro. Não somos perfeitos, não somos melhores, mas estamos aqui. Cada dia uma coisa diferente, mas cada dia uma oportunidade. Uma oportunidade de ser melhor, uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de conhecimento, uma oportunidade de saber que a vida continua. E que nós temos a cada dia as mãos para fazer o nosso melhor. O nosso cérebro para desenvolver o nosso conhecimento, que nos é dado por Deus, essa oportunidade. Que nós temos a nossa palavra para ser adocicada a cada dia e menos agressiva. Que nós temos também o nosso jeito para mudar a cada dia. E olha que nós temos mudado. Se a gente olhar na história aí, o quanto nós já fomos agressivos no tempo das histórias, passando até hoje, nós já melhoramos muito. Já fomos muito piores. Nós estamos bem melhores. Então, nós já estamos evoluindo bastante. Se nós já melhoramos bastante, a tendência é melhorarmos mais. E cada vez que nós vamos aprendendo, nós vamos divulgando também o conhecimento. E nós vamos sendo testados também, no nosso dia a dia, na nossa família e na nossa fé. As doenças que aparecem, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas, são todos testes. As nossas lágrimas, são testes. Quantas vezes choramos escondidos? Quantas vezes deitamos no travesseiro lá, remoendo um monte de coisas? Tudo isso são testes. Quantas vezes o nosso coração está amargurado? E nós estamos lá pedindo força a Deus. Quantas vezes pedimos a Jesus para nos carregar? Quantas vezes saímos de casa com dor e pedimos para aliviar as nossas dores? São os nossos testes. Os discípulos também passaram por esses testes, para ver se realmente nós somos cristãos, se realmente nós temos fé, se realmente nós somos fortes, se realmente nós somos capazes de resistir a tudo isso. E os discípulos passaram e divulgaram. E nós estamos aqui. É o nosso momento. Estamos passando por isso. Será que somos capazes? Será que a gente já não está fazendo isso sem perceber? Quando a gente vem aqui toda terça-feira, será que a gente já não está existindo? Quando a gente faz a nossa oração todo dia, será que a gente já não está existindo? Será que quando a gente coloca o nome lá na caixinha, a gente já não está existindo? Será que quando a gente faz o evangelho na nossa casa, a gente já não está existindo também?
Quando a gente fica fazendo oração por aqueles que estão sempre nos criticando, a gente não está existindo? Por aqueles que nos magoam, por aqueles que nos criticam, será que a gente não está existindo? Já estamos melhorando quando a gente faz isso. Já estamos dando os primeiros passos. É a mesma coisa que os discípulos começaram a fazer. Nós já estamos começando, só que agora. Então, todos esses momentos são importantes, são aprendizados. Começaram com os discípulos e nós estamos fazendo agora. Lembrando que Jesus, no tempo dele, ele chegava com as palavras mais doces e carregava multidões. E nós estamos aqui aprendendo para poder ajudar multidões. De que forma? Nas ruas, nos trabalhos, aonde a gente passar. Servindo, né? Servindo, conversando, abraçando, às vezes doando o que a gente tem, às vezes rezando. Ninguém precisa saber. A verdadeira caridade a gente não expõe, a gente faz sem o outro saber. Então a gente tem que começar de alguma forma. A caridade, ela ajuda a nos salvar do mal, do nosso próprio mal. Todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. A partir do momento que a gente pratica a caridade, nós vamos eliminando o nosso lado ruim e vamos desenvolvendo o nosso lado bom. Então nós já estamos começando. Isso é muito importante. E nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo. Assim como a gente vê na parte da história a evolução do ser humano. Isso é muito importante. E nós somos capazes de amar muito mais, doar muito mais. Só que nós temos aquela preguiça, vou deixar o outro fazer. Deixa para o outro, para o próximo, amanhã, depois. Depois eu faço. Então a gente nunca faz, você vai deixar para depois, né? A gente sempre tem a preguiça. Depois eu limpo o meu armário, depois eu faço a doação, depois eu resolvo. E a gente nunca faz. A gente sempre deixa para depois. A gente tem que começar agora. Nós somos capazes agora. Então a gente tem que começar. Hoje, nesse minuto. O nosso pensamento está bom agora. Então vamos começar fazendo bem agora. Somos capazes. Somos fortes. Somos pedra. Nós temos esse alicerce. Nós podemos. E Jesus deixou isso aí. Quando os discípulos começaram a divulgar, eles já eram pedra. E divulgaram para que permanecesse toda essa obra de Cristo. Todo esse amor, toda essa caridade, todo esse sentimento de bondade que foi mudando a história, que foi falando sobre perdão, que foi falando sobre amor, que foi falando sobre olhar o próximo, que foi falando sobre viver com o outro, mesmo ele te odiando, que foi falando de você conviver em família, mesmo não se dando bem, que foi falando de você estar junto. O desafio, né? Todos têm as suas dificuldades e nós temos que aprender a conviver. Quantas sociedades aí foram eliminadas e quantas apareceram depois? Quantas aprenderam a conviver e quantas sumiram? Nós estamos aí, aprendendo a conviver um com o outro. Isso é o mais importante. Senão, não existiria amor, não existiria perdão. Se nós estamos vivendo o cristianismo até hoje, é porque ele é verdadeiro, é porque a fé permanece dentro de nós, é porque nós somos parte desse amor, dessa caridade,
esse perdão, nós somos parte dessa luz que está dentro de nós, que é muito importante. Tudo parece muito difícil quando a gente fala, mas amor, mas perdão, mas nós temos dificuldades. Todos nós temos erros. Todos nós, né? Todos nós. Todos nós temos defeito. Mas eu posso apontar o de todo mundo. Apontamos. Mas e os nossos? Difícil, né? Quando o outro fala da gente, a gente já se esconde, fala assim, nossa, eu não sou assim. E até pior. A pessoa até esconde um pouquinho. Somos até piores. Nós somos vaidosos, somos egoístas, melindrosos. Às vezes não gostamos de ouvir o que o outro fala, às vezes somos fofoqueiros, às vezes falamos o que não devemos, né? Às vezes somos agressivos. E aí quando os outros falam, não sou assim não, eu sou uma pessoa dócil. E aí é difícil a gente ouvir quando o outro fala da gente. E a gente está aprendendo, como o Pedro também aprendeu, como os outros discípulos também aprenderam. Nós estamos aprendendo a adoçar o nosso coração, a ouvir também que nós temos erros e a aprender. Vai amolecer o coração, vai falar mais doce, vai perdoar e vai se perdoar. Vai olhar para o outro e vai perceber que o outro tem defeito e você também tem. Que o outro tem erros, você também tem. Que o outro vai errar 500.000 vezes e você também vai errar 500.000 vezes. Se o outro quer perdão, você também quer. Se o outro quer um abraço, você também quer. Se o outro quer que você ajude a se erguer, você também quer na hora que você precisar. Ou seja, uma troca. Se um precisa, o outro também precisa. Se você fica doente, o outro também fica. Se você tem problemas, o outro também tem. Exatamente quando Jesus encontrou os apóstolos. Ele viu exatamente isso. Todos têm defeitos, todos têm erros, mas todos podem ser lapidados e se tornar pessoas maravilhosas, diamantes, pessoas lindas, pessoas com um coração maravilhoso, que é o que tem dentro de cada um. Só que nós temos que descobrir isso e demonstrar o nosso melhor sempre, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa bondade, o nosso sorriso que a gente esconde todo dia. Parece até que a gente tá banguelo, né? A gente esconde o sorriso todo dia. A gente tem medo de sorrir. Porque a gente acha que se sorrir demais, o outro fala assim, nossa, esse ri o tempo todo. Então a gente não fica rindo. A gente tem medo. E o sorriso, ele mostra o espelho que está dentro da gente. A gente tem medo de mostrar nos nossos olhos a nossa felicidade, aquele brilho no olhar. Então a gente deixa os nossos olhos tristes. A gente deveria o tempo todo mostrar o brilho nos nossos olhares. E a gente não mostra. A gente tem medo. A gente tem medo de falar para o outro que a gente ama a outra pessoa. A gente tem medo de falar para os nossos filhos que a gente os ama. De falar para os nossos pais que a gente os adora. A gente tem medo. Será que eu não estou sendo cafona, antiquado de falar isso? Não está sendo. As pessoas precisam ouvir. É importante elas ouvirem isso. Que elas são amadas. Que as pessoas gostam delas. Bom, eu sou da época da benção. Benção mãe, benção pai, benção tio, benção tia. Precisam. É importante. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu ouvi Deus te abençoe não sei quantas vezes por dia. Nós estamos A vida numa fica sociedade abençoada, né?
Então, nós estamos numa sociedade muito carente. As pessoas não falam mais isso. Elas não falam que gostam das outras. Ela gosta das coisas, não gosta das pessoas. Mudou os valores. Não falam do amor, não dão um abraço, dão aqueles beijinhos superficiais. Interessantes. Né? Quando aperta a mão, sabe? Ai, que horrível. Não segurando direito, parece que tem medo de abrir a mão das pessoas. Segurando, né? Então é uma coisa assim difícil. E a gente precisa sentir as pessoas. A gente precisa daquele abraço gostoso, que você sente que a pessoa gosta de você. Aquele beijo no rosto, que você percebe que a pessoa te adora, que ela sentiu sua falta. Aquela pessoa que olha para você, dá aquele sorriso bonito e fala: nossa, eu senti sua falta. Onde você estava? O que aconteceu com você? Aquele sentido de que a pessoa se preocupou. Que ela realmente sentiu que você estava fazendo falta para ela. Isso é importante. É o que Jesus falava. Ame seu próximo. Goste dele. Demonstre essa caridade. Para que o mundo seja melhor. Para que você sinta essa vibração de amor, de carinho. Só assim a gente vai conseguir viver bem. Olhar para o outro com um brilho nos olhos. Aí sim, nós vamos sentir que somos felizes. Esse brilho nos olhos. Ah, mas isso é chato. Não é, gente. As pessoas estão muito carentes, estão muito tristes, estão muito deprimidas. Elas sentem falta de todas as palavras amigas, de um abraço, de um sorriso, de conversar, de sentar e conversar coisas assim que alegram, que dão ânimo, que sustentem a felicidade. Hoje parece que não tem tempo. Ah, eu não posso, eu estou correndo. Ah, eu tenho 5 minutos. 2 minutos para conversar. Não tem interesse, né? Não tem amor. Não tem tempo. Hoje são valores. Mudou. Então, não tem tempo. Mudou os valores, né? Hoje é tudo no WhatsApp. Se você não tem tempo, então a vida passa. E aí você fala: o que eu fiz? Eu não pratiquei a caridade, eu não olhei para mim, eu não vivi, o tempo passou, acabou meu tempo aqui. Eu fui lá para cima e aí? Aí chega lá: o que você fez? Ah, eu não pratiquei a caridade porque eu não tive tempo. Eu não ajudei o próximo porque eu não tive tempo. Eu não me ajudei porque eu também não tive tempo. Você teve uma existência e não fez nada por você? Ah, eu pensei no Pedro, que era discípulo, que era apóstolo, mas eu não consegui fazer nada do exemplo de Pedro, porque eu não tive tempo. Uma existência inteira você não teve tempo? Não. Não consegui fazer nada por mim. Gente, vamos repensar isso. Vamos começar agora. Faça o seu melhor. Ame você. Comece a fazer o seu melhor pelo outro. Pense que as suas mãos podem fazer coisas muito boas. Que a sua palavra pode ajudar muita gente. Ah, mas eu não sei muita coisa. Mas o pouco que você sabe, você pode ajudar muita gente. Que o seu sorriso... Só a sua presença, né, já. Isso. O seu sorriso pode ajudar muita gente, pode alegrar muita gente. O seu abraço sincero pode levantar muitas pessoas. Você pode não doar nada, mas a sua prece pode ajudar muitas pessoas que estão necessitando. E a prece não requer dinheiro, é de graça. Nenhuma caridade precisa de dinheiro. Então, isso, todas são salvadoras, né? Isso. Vamos fazer a nossa parte. Todos nós podemos. E é de graça. Tema de hoje, na trilha da fé. Todos nós podemos. Todos nós temos fé. Está dentro de cada um. Porque Deus colocou a sementinha lá. E nós estamos aprendendo sempre sobre Jesus. Então nós somos capazes.
é de graça a oração, nós somos capazes e nós somos, como Pedro, pescadores de pessoas. Então, nós temos condições de divulgar o Evangelho e também de praticar a caridade. Então, vamos em frente. Vamos seguir na trilha da fé. Esse é o tema de hoje, 154, do livro Palavras da Vida Eterna. Tá bom? Finalizamos a nossa palestra aqui. E aí, eu vou finalizar agora com o pessoalzinho da live, tá bom? Então, vamos fechando os nossos olhos, preparando os nossos pensamentos e os nossos corações. Vamos agradecendo ao Pai, a Jesus e a toda a equipe. Vamos pedindo que envolva todo o nosso planeta uma cor azul bem clarinha, de muita saúde, muita paz, muita esperança. Envolva todos os países, governantes, muita paz, saúde, tranquilidade e harmonia. Envolva todos os hospitais, orfanatos, asilos, saúde, esperança, paz, tranquilidade, muito amor. Envolva todas as religiões, tranquilidade, amor, força e fé. Envolva a nossa casa e muita paz, reconforto, fé. Envolva todos os lares em harmonia, amor, perdão. Envolva todos os nossos amigos, nossos inimigos, em perdão, com força, luz, paz, comunhão. Pedimos também licença para vibrarmos por nós mesmos, muito amor, muita harmonia, muita saúde, muita tranquilidade. E também pelos nomes que estão na caixinha de vibração, muita saúde, muita esperança, muita paz. E que coloque todo o remédio necessário na água do pessoal da live. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a toda essa equipe. Graças a Deus.